Lição 184 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. O nome de Deus é a minha herança. Comentário. Essa é a segunda lição que trata especificamente do nome de Deus. E para recordarmos nossa discussão na lição 183, o termo nome de Deus não deve ser visto literalmente, como é afirmado na conclusão da lição. Entre aspas, Deus não tem nome. A frase é usada apenas como correção para o pensamento da mente errada do ego, especificamente para a crença na separação. O nome de pecado, ataque, punição e morte do ego. Assim, o nome de Deus é um símbolo que nos lembra da nossa unicidade como Filho de Deus e a unicidade de Cristo com Deus. O tema principal da lição, portanto, é como invocar o nome de Deus nos ajuda a lembrar de que o mundo da separação é ilusório, feito para negar a realidade da perfeita unidade de Deus. Retratada aqui está a dicotomia da dualidade e não dualidade, percepção e conhecimento, separação e unidade, tudo refletindo a divisão de Deus. A primeira parte da lição fala da crença do ego em que realmente conseguiu o impossível, a separação de Deus, o Criador. Citação. Tu vives através de símbolos, inventaste nomes para tudo o que vês. Cada coisa torna-se uma entidade separada, identificada pelo seu próprio nome. Desse modo, tu a esculpes, separando-a da unidade. Comentário. O Filho de Deus é perfeita unicidade, mas nós acreditamos que despedaçamos sua perfeição, resultando em bilhões de fragmentos da filiação original. Cada fragmento é uma ilusão, quer seja o Homo sapiens ou qualquer outro membro dos reinos animal, vegetal ou mineral. Tudo que parece ter configuração e forma, que pode ser distintamente reconhecido como separado de algo mais, é parte da distorção do ego sobre a filiação unificada. Lembre-se, quando Jesus se refere ao Filho de Deus, ele não está falando sobre seres humanos. O Filho de Deus é um pensamento na mente de Deus e, em seu estado separado, um pensamento na mente dividida que transcende as formas específicas, animadas ou inanimadas, que nós identificamos e às quais atribuímos nomes. Lembre-se dessa oração de Jesus no texto. Citação. Graças te dou, Pai, sabendo que virás para fechar cada pequena brecha que existe entre os pedaços quebrados do teu Filho Santo. A tua santidade completa e perfeita está em cada um deles, e eles estão unidos porque o que está em um está em todos. Como é santo o menor dos grãos de areia, quando ele é reconhecido como parte do retrato completo do Filho de Deus? As formas que os pedaços quebrados parecem tomar nada significam. O todo está em cada um, e cada aspecto do Filho de Deus é exatamente o mesmo que qualquer outra parte. Texto, capítulo 28. Citação. Desse modo, lhe conferes seus atributos especiais e a isolas das outras coisas, enfatizando o espaço que a cerca. Colocas esse espaço entre todas as coisas às quais dás um nome diferente, todos os acontecimentos em termos de lugar e tempo, todos os corpos que são saudados com um nome. Comentário. Essa é uma descrição maravilhosa da percepção do mundo.
para afirmar novamente, quando Jesus nos diz que Deus não criou o mundo, ele quer dizer isso literalmente. Ele não criou um mundo perceptual, separado, no qual existem diferenças individuais. Na verdade, no qual existe individualidade de qualquer tipo. Uma vez que Deus não reconhece indivíduos, ele não reconhece nosso ser separado, que existe fora da sua mente, o que significa que esse ser não é real. Com certeza, você não deve confundir os ensinamentos do Um Curso em Milagres com aqueles de outros caminhos espirituais que tornam o universo físico parte do divino. Citação: esse espaço que vês isolando todas as coisas uma das outras é o meio pelo qual é alcançada a percepção do mundo. Comentário: isso vale para a percepção da mente certa, assim como para a da mente errada. O próprio fato de você poder perceber, reconhecendo um objeto ou pessoa como distintos de outro, lhe diz que esse mundo é um sonho, e não o mundo de unicidade que Deus criou como lar do seu Filho. Citação: tu vês algo onde não há nada, e da mesma forma não vês nada onde há unidade. Um espaço entre todas as coisas e tu. Comentário: tudo o que vemos é uma projeção dos nossos pensamentos ilusórios. Assim, vendo, entre aspas, algo onde não há nada. No entanto, pensando que existem coisas reais fora de nós, aspectos do Filho separado e fragmentado. Ao mesmo tempo, não vemos nada onde existe a verdadeira unidade do Filho de Deus. Essas duas passagens expressam essa natureza ilusória do mundo separado, embora uma que pareça tão real para nós. Citação: no entanto, nesse bloco de nuvens, é fácil ver todo um mundo que surge, uma sólida cadeia de montanhas, um lago, uma cidade, tudo surge em tua imaginação, e das nuvens, os mensageiros da tua percepção retornam a ti, assegurando-te que tudo isso lá está. Figuras destacam-se e movimentam-se, ações aparentam ser reais e formas aparecem e variam do belo ao grotesco. E para frente e para trás elas vão, enquanto quiseres, infantilmente, brincar de faz de conta. Texto, capítulo 18. Citação: o mundo que vês não existe, porque o lugar onde o percebes não é real. A brecha é cuidadosamente escondida na névoa, e retratos nebulosos surgem para cobri-la com formas vagas e incertas e figuras mutáveis, para sempre sem substância e sem segurança. Entretanto, na brecha não há nada. Texto, capítulo 28. Citação: assim, pensas que deste a vida na separação. Através dessa divisão, pensas que estás estabelecido como uma unidade que funciona com uma vontade independente. Comentário: o propósito do corpo é trazer mensagens que falam da realidade do mundo, refletindo nossa crença na realidade do pensamento de separação do ego. Pelo fato de pensarmos que vemos um mundo fenomenal, pensamos que ele é verdadeiro e, portanto, acreditamos que existe vida aqui. No entanto, precisamos sempre nos lembrar da passagem que nos diz que qualquer coisa fora da perfeita unidade não apenas não tem vida, mas não existe,
apesar dos nossos engenhosos esforços para fazer o não vivo viver e respirar. Citação: podes pintar lábios cor-de-rosa em um esqueleto, vesti-lo com o que é belo, agradável, e mimá-lo e fazê-lo viver? E podes ficar contente com uma ilusão de que estejas vivendo? Não há vida fora do céu. Onde Deus criou a vida, lá ela tem que estar. Em qualquer estado, à parte do céu, a vida é ilusão. A vida fora do céu é impossível, e o que não está no céu não está em lugar nenhum. Fora do céu, existe apenas o conflito de ilusões, sem sentido, impossível e além de toda a razão, mas apesar disso, percebido como uma eterna barreira para o céu. Ilusões não são senão formas. Seu conteúdo nunca é verdadeiro. Texto, capítulo 23. Citação: que nomes são esses, através dos quais o mundo se torna uma série de eventos distintos, de coisas desunidas, de corpos mantidos à parte, que contêm pedaços da mente como se fossem consciências separadas? Tu lhes deste esses nomes, estabelecendo a percepção como desejavas que fosse. Comentário: nossa vontade é estabelecermos a separação como real, mas também estabelecer que nós não somos responsáveis por ela, sendo as vítimas inocentes do que o mundo nos fez. Nós já vimos essa ideia expressa muitas vezes antes, e essa passagem, já parcialmente citada, expressa de forma tocante o propósito da percepção de fazer com que nossos desejos ocultos se tornem realidade. Citação: é essencial que se mantenha em mente que toda a percepção ainda está de cabeça para baixo, até que seu propósito seja compreendido. A percepção parece te ensinar o que vês. No entanto, não faz senão testemunhar o que ensinaste. É a figura exterior de um desejo, uma imagem que tu querias que fosse verdadeira. Texto, capítulo 24. Citação: às coisas sem nome foram dados nomes, e assim também lhes foi dada realidade, pois aquilo que recebe um nome recebe também um significado, e será visto então como significativo, uma causa de um efeito verdadeiro, com uma consequência inerente em si mesma. Comentário: como já discutimos na lição anterior, essas coisas são sem nome porque elas não existem. E, portanto, nós percebemos sua falta de importância e de valor. Os nomes que damos a elas são parte da mesma ilusão. Nessa passagem, Jesus ensina que uma vez que pensamos que o mundo é real e demos nomes às suas formas, significando que pensamos que entendemos sua natureza, elas parecem ser causativas. Por exemplo, os corpos das pessoas parecem nos afetar. Toxinas e vírus parecem nos deixar doentes. Eles são uma causa com efeito verdadeiro, o ego nos diz, que é o nosso sofrimento. No entanto, o efeito é uma ilusão, porque sua causa é ilusão. E a, entre aspas, consequência inerente em si mesma nunca é separada da sua causa. Uma vez que não existe nada fora de nós no mundo, nada aqui pode ser uma causa e, portanto, não pode ter efeitos. O que nós experimentamos é inventado. No entanto, o ego sustenta seu sistema ilusório de pensamento, nos convencendo do oposto,
o que nós sentimos é devido a algo fora de nós. Essa passagem importante contrasta a falta de causa com a verdadeira causa com C maiúsculo. Citação: aquilo de que tu te lembras nunca foi. Veio da ausência de causalidade, que confundiste com uma causa. Quando aprendes que te lembraste de consequências que não tiveram causa e jamais poderiam ter efeitos, não podes deixar de rir. O milagre te recorda uma causa com C maiúsculo para sempre presente, perfeitamente intocada pelo tempo e por qualquer interferência. Essa causa jamais foi alterada em relação ao que ela é. E tu és o seu efeito, tão imutável e perfeito quanto ela. Texto, capítulo 28. Citação: é assim que a realidade é feita, através de uma visão parcial estabelecida propositadamente contra a verdade que foi dada. Comentário: essa é a terceira vez que vemos Jesus fazendo um trocadilho com a palavra parcial, com o mesmo significado duplo a cada vez. Quando vemos parcialmente, vemos apenas em parte, um fragmento separado, não o total. Parcial também significa preconcebido, tendo motivos ocultos que governam nossas percepções. Jesus tem ambos os significados em mente aqui. A, entre aspas, visão parcial reflete os primeiros 3 parágrafos de que não vemos o todo, mas apenas a parte. No entanto, o fato de que seu propósito é se opor à verdade revela que a percepção do ego não é uma testemunha imparcial. Ela tem seu ponto para nos convencer, provar que está certa sobre a separação e que Deus está errado. Citação: o seu inimigo é a integridade. Ela concebe pequenas coisas e as contempla. E a ausência de espaço, o sentido de unidade, ou a visão que vê de modo diferente, tornam-se as ameaças que ela tem que vencer, com as quais não pode deixar de ter conflitos e de negar. Comentário: nós encontramos outra descrição incisiva dos motivos ocultos do ego para todos os que vêm a esse mundo. Atacar a unidade e dizer a Jesus que o que ele acredita está errado, pois nós sabemos melhor. Um curso em milagres ensina que tudo o que percebemos é uma ilusão. Abre aspas, nada cega tanto quanto a percepção da forma. Fecha aspas. Texto, capítulo 22. E nós sabemos que a percepção é ilusória porque vemos em fragmentos, não no total. Nós pensamos que o Filho de Deus é muitos, com diferenças que realmente importam. Elas se tornam ou fontes de prazer, nas quais somos indulgentes com nossas necessidades de amor especial, ou estabelecem que alguém tem o poder de nos ferir, em cujo caso elas são indulgências ao nosso ódio especial. Portanto, é inevitável que Jesus, assim como sua mensagem, naquela época e agora num curso em milagres, sejam percebidos como uma ameaça. Enquanto nos identificarmos com o corpo e acreditarmos que nossos pensamentos e experiências específicas são reais, temos que acreditar que seu curso é perigoso e não vamos ter outra escolha além de atacá-lo, distorcê-lo ou negá-lo. Lembre-se das palavras de Jesus sobre si mesmo.
Citação: muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava. O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o estás enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com o seu sistema de pensamento. E todo sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Texto, capítulo 6. Citação: no entanto, essa outra visão ainda constitui uma direção natural para a mente canalizar a própria percepção. Comentário: embora ainda distorçamos ou argumentemos com os ensinamentos de Jesus, negando sua presença em nossas mentes certas, isso não significa que ele vá embora. Sua visão permanece e espera a nossa decisão. Quando finalmente decidirmos aceitar seu amor, ele vai gentilmente guiar nossas percepções até que percebamos a totalidade do propósito, não necessidades separadas. Citação: é difícil ensinar à mente milhares e milhares de nomes estranhos. No entanto, acreditas que é isso o que o aprendizado significa, que é a meta essencial pela qual se realiza a comunicação, e os conceitos podem ser compartilhados de modo significativo. Comentário: esse é o mesmo pensamento de que Jesus fala no início do capítulo 31, onde se dirigiu a Ellen, que estava reclamando da dificuldade do curso e de como ela não podia aprendê-lo. A resposta de Jesus a ela e a todos nós foi simples e clara. Abre aspas: não me diga que você não pode ser ensinada. Olhe para o poder da sua mente e habilidade de aprendizado. Você ensinou a si mesma 1 milhão de nomes estranhos e outros milhares. Uma tarefa intimidadora quando a realidade é a perfeita unicidade. Fecha aspas. A mente, portanto, é tão extraordinariamente poderosa que nós podemos adormecer e sonhar, acreditando que seu mundo de multiplicidade é verdadeiro. Assim, Jesus nega nossa afirmação de que não podemos aprender seu simples curso, pois nós só precisamos dizer, entre aspas, eu estou errado sobre tudo. O princípio é simples, e uma vez compreendido, nunca mais vamos levar nossos pensamentos tão a sério, reconhecendo que os ataques do nosso ego são como ataques de birra das crianças pequenas que gritam, abre aspas, eu quero isso desse jeito. Texto, capítulo 18. Mais uma vez, Jesus nos pede para não protestarmos com ele que não podemos aprender ou praticar ou um curso em milagres. Nossa experiência de aprendizado desmente nossas palavras. Citação: essa é a soma da herança que o mundo lega. Comentário: o contraste apresentado nessa lição é entre nossa herança como Filho real de Deus, parte da sua unicidade viva, e nossa herança da separação como o filho do ego. O mundo concede essa herança a nós porque nós o fizemos para fazer isso. E, uma vez que esquecemos nosso papel, não existe forma de nos lembrarmos da nossa responsabilidade por ele. A seguinte passagem, parte da qual já vimos antes, contrasta a nossa herança dual e a filiação, o especialismo do ego e o amor de Deus. Citação: esse, o especialismo,
é o teu filho, amado por ti, como és amado por teu Pai. No entanto, ele está no lugar das tuas criações, que de fato são um filho para ti, de modo que possas compartilhar a paternidade de Deus, não arrancá-la dele. O que é esse filho que fizeste para ser a tua força? O que é essa criança feita de terra, sob a qual tanto amor é dissipado? O que é essa paródia da criação de Deus que toma o lugar das tuas? O teu especialismo sussurra, abre aspas, esse é o meu filho amado, no qual pus as minhas complacências, fecha aspas. Assim, o, entre aspas, filho, vem a ser um meio para servir ao propósito do seu, entre aspas, pai. Tal é o travesti da criação de Deus, pois assim como a criação de seu Filho de Deus deu alegria a Deus e testemunhou o seu amor e compartilhou o seu propósito, do mesmo modo o corpo testemunha a ideia que o fez e fala pela sua realidade e pela sua verdade. Texto, capítulo 24. Citação. E todos aqueles que aprendem a pensar que isso é assim, aceitam os sinais e símbolos que declaram que o mundo é real. Comentário. Esses sinais e símbolos são qualquer coisa que reforce a separação, ataque, dor, morte ou especialismo. No entanto, lembre-se das palavras de aviso de Jesus a nós. Citação. Lembra-te, então, que nenhum sinal nem símbolo deve ser confundido com a fonte, pois necessariamente simbolizam alguma outra coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles mesmos, mas tem que ser buscado naquilo que representam. Texto, capítulo 19. Comentário. Em outras palavras, é a fonte do sistema de pensamento do ego que é o problema, não os efeitos da decisão errada que tomamos. Citação. É isso o que representam. Não deixam nenhuma dúvida de que o que tem nome esteja presente. Comentário. Nós realmente acreditamos que nos sentamos em uma sala com cadeiras, canetas e um livro diante de nós, não conscientes de que isso é um sonho e nós apenas figuras dele. Quem poderia esquecer essas linhas frequentemente citadas? Citação. O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês se aceitasses isso? E queres ver isso? Texto, capítulo 20. Pode ser... Citação. Pode ser visto tal como foi antecipado. Comentário. O objetivo da pesquisa científica é entender e predizer o universo físico. Nós acreditamos nas leis da ciência, até que ela vem com uma nova inspiração que muda os, entre aspas, fatos anteriormente aceitos. No entanto, em qualquer momento determinado, estamos convencidos de que estamos certos do que percebemos e experimentamos, porque o percebemos e experimentamos. Citação. Aquilo que nega que isso é verdadeiro é apenas ilusão, pois essa é a realidade suprema. Questioná-lo é loucura. Aceitar a sua presença é prova de sanidade. Comentário. O mundo e a materialidade são afirmados como realidade final, e qualquer coisa que negue isso,
ou Um Curso em Milagres, por exemplo, é estigmatizada como errada ou psicótica, assim respondendo pela tentação de tantos estudantes do curso de mudarem seu não-dualismo para uma visão de um mundo que Deus realmente criou. Dizer que Deus não criou o universo físico é visto como insano, sendo também a maior ameaça ao ego. Se o mundo é uma ilusão, meu ser individual é ilusório também, deixando sem resposta a questão aterrorizante, entre aspas, quem sou eu? Citação. Assim é o ensinamento do mundo. É uma fase do aprendizado pelo qual todo aquele que vem tem que passar. Comentário. Como vimos na lição 182, enquanto acreditarmos que estamos nesse mundo, vamos nos identificar com seus ensinamentos, porque isso reforça nosso sistema de pensamento de separação e individualidade. Citação. Mas, quanto mais rápido percebe em que ele se baseia, quão questionáveis são as suas premissas, quão duvidosos os seus resultados, mais rápido questiona os seus efeitos. Comentário. Jesus agora muda para a maneira da mente certa de olhar para o mundo. Uma vez que reconhecemos no que repousa o aprendizado do mundo, podemos dizer, abre aspas, tem que existir outra maneira de olhar para isso. Fecha aspas. Assim, começamos a entender a natureza do mundo, de onde ele se originou e nossos papéis dentro dele, abrindo nossas mentes para que Jesus nos ensine sua outra maneira. Citação. O aprendizado que para com o que o mundo ensinaria, para por lhe faltar significado. Comentário. O radicalismo do Um Curso em Milagres repousa em sua negação de que o o mundo ensina seja verdadeiro. Como resultado disso, as pessoas podem buscar de forma amedrontada obscurecerem seus ensinamentos para dizerem que ele é como algum outro caminho espiritual que o mundo considera caro. Se você cair nessa armadilha, no entanto, vai ter uma compreensão insuficiente e não vai entender o papel do mundo na sua salvação, o que será descrito abaixo. Citação. Posto em seu devido lugar, serve apenas como ponto de partida do qual pode-se iniciar um outro tipo de aprendizado. Ganhar uma nova percepção e todos os nomes arbitrários que o mundo oferece podem ser retirados à medida que são questionados. Comentário. Visto de uma forma apropriada, através da orientação de Jesus, o mundo é uma sala de aula na qual, entre aspas, uma nova percepção vem a mim. Livro de Exercícios, página 313. O mundo não muda. Nossa escolha de professores internos muda. Quando escolhemos os olhos de Jesus como os nossos próprios, vemos o mundo de forma diferente. Tudo se torna uma oportunidade de nos lembrarmos de quem somos como o Filho de Deus. É importante não tirar o mundo da espiritualidade do curso. Se você o fizer, não irá entender o, entre aspas, lugar apropriado do mundo, pois o terá visto como se tivesse um significado e realidade em e por si mesmo, em vez de um dado a ele por Jesus. Ensinar-nos que não existe um mundo. A seguir, vêm sentenças que são todas frequentemente mal compreendidas e usadas como um meio de contradizer tudo o que acabamos de dizer sobre o Um Curso em Milagres. Citação.
Não penses que tu fizeste o mundo. As ilusões, sim. Comentário. O mundo real é forma. Nós fizemos ilusões e o Espírito Santo faz o mundo real, que é o sumo do ensinamento de Jesus de que o mundo é uma sala de aula na qual aprendemos sua natureza ilusória. Na seguinte passagem, Jesus descreve o Espírito Santo como o fazedor do mundo real, não o criador, uma vez que isso, como o perdão, é uma ilusão, embora seja uma ilusão gentil. Citação. Há um outro propósito no mundo feito pelo erro, porque ele tem outro fazedor, com F maiúsculo, que é capaz de conciliar a sua meta com o propósito do seu Criador, Deus. Em sua percepção do mundo, do Espírito Santo, nada do que é visto deixa de justificar o perdão e tudo o que se vê através da perfeita impecabilidade. Nada surge que não encontre imediatamente o perdão completo. Nada permanece, nem por um instante, que seja capaz de obscurecer a impecabilidade que brilha imutável, além das lamentáveis tentativas do especialismo de apagá-las da mente, onde ela tem que estar para iluminar o corpo em lugar dele. O fazedor do mundo da gentileza, o Espírito Santo, tem perfeito poder para apagar o mundo da violência e do ódio que parece colocar-se entre tu e a sua gentileza. Esse não está presente aos seus olhos, que sempre perdoam. E, portanto, não precisa estar presente aos teus. Texto, capítulo 25. Comentário. Portanto, quando Jesus diz, abre aspas, não penses que tu fizeste o mundo. As ilusões, sim. Fecha aspas. Ele não está se referindo à ilusão do perdão. O ponto é reconhecer que a mudança na percepção, permitindo-nos ver o mundo como uma sala de aula, não vem de nós, mas do Espírito Santo, que induz a mudança da percepção falsa para a verdadeira. Citação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Texto, capítulo 5. Citação. Mas aquilo que é verdadeiro na terra, assim como no céu, está além dos nomes que dás. Quando chamas um irmão, é ao seu corpo que tu apelas. Comentário. Não existe maneira de podermos entender, abre aspas, aquilo que é verdadeiro na terra, assim como no céu, fecha aspas, o significado de, entre aspas, além dos nomes que dás. O que é verdadeiro no céu é a perfeita unicidade de Deus, e o que é verdadeiro no mundo é seu reflexo, o relacionamento santo. Quando nós somos os encarregados disso, vemos um corpo, alguém separado de nós, que serve ao propósito de atender às nossas necessidades de amor ou ódio especial. No entanto, com o Espírito Santo como os nossos olhos, vemos expressões de amor ou pedidos de amor, conforme aprendemos sua lição feliz de perdão, que desfaz as percepções julgadoras do ego. Citação. O único julgamento envolvido é a divisão única do Espírito Santo em duas categorias, uma de amor e a outra o pedido de amor. Não podes fazer essa divisão com segurança, pois estás
por demais confuso para reconhecer o amor ou para acreditar que tudo o mais não é senão um pedido de amor. Estás por demais preso à forma e não ao conteúdo, pois não respondes ao que um irmão realmente te oferece, mas só à percepção particular do seu oferecimento pela qual o ego o julga. Texto, capítulo 14. Citação: a sua verdadeira identidade está escondida para ti por aquilo que acreditas que ele realmente é. Comentário: a verdadeira identidade do nosso irmão é espírito. No entanto, acreditamos que ele é um corpo, cujo propósito é atender às nossas necessidades especiais. Assim, nossa percepção fragmentada impede que nos lembremos da nossa realidade compartilhada. A verdadeira percepção, no entanto, olha através dos blocos de culpa para a luz que brilha em todos nós como um. Citação: o mundo se ergue como um bloco diante da face de Cristo. Mas a percepção verdadeira olha para o mundo como nada mais do que um frágil véu, tão facilmente desfeito que não pode durar mais do que um instante. Afinal, ele é visto simplesmente como é. E agora não pode deixar de desaparecer, pois agora há um espaço vazio que foi limpo e está pronto. Onde a destruição era percebida, aparece a face de Cristo, e nesse instante o mundo é esquecido e o tempo acaba para sempre, enquanto o mundo vai girando para o nada de onde veio. Esclarecimento de termos, capítulo 4. O corpo do teu irmão responde ao que usas para chamá-lo, pois a sua mente consente em aceitar para si o nome que tu lhe dás, e assim a sua unidade é duplamente negada, pois o percebes separado de ti e ele aceita esse nome separado para si mesmo. Comentário: quando vejo você como um objeto do especialismo do meu ego, não apenas reforço minha crença na separação, mas a sua também. Eu lhe digo que você está certo em pensar em si mesmo como um ego, e no processo, reforço o ego em mim mesmo. Assim, se nós dois estamos em nossas mentes erradas, reforçamos o ego um do outro. Portanto, sua unidade é duplamente negada, porque você e eu acreditamos que é, e reforçamos essa escolha equivocada em nós mesmos e um para o outro. Se você, no entanto, estiver na mente certa e eu na errada, você não será afetado por meus pensamentos de ataque e percepções equivocadas, uma vez que saberá que eles não têm nada a ver com você. Assim, oferecendo-me a oportunidade de escolher outra vez. Vou passar pelos próximos 3 parágrafos de forma relativamente rápida, pois já os discuti em profundidade em outros trabalhos. Eles nos mostram nossa função dentro do mundo da ilusão, que não é negar a percepção ou experiência do corpo, mas dar a eles um propósito diferente. É por isso que falamos que o Um Curso em Milagres é escrito em 2 níveis. O metafísico, que diz que só o céu é real e tudo o mais é ilusório, e o prático, que descreve 2 maneiras de percebermos o mundo da ilusão.
Citação: seria, de fato, estranho se te fosse pedido para ir além de todos os símbolos do mundo, esquecendo-os para sempre, e que, ainda assim, te fosse pedido que aceitasses a função de ensinar. Comentário: Jesus nos diz que seria muito estranho se nós tivéssemos que ensinar que esse mundo é uma ilusão. E ele ainda nos encorajasse a aceitarmos nossa função aqui. Ele explica como nós integramos esses dois níveis. Citação: tu precisas usar os símbolos do mundo por algum tempo, mas não te deixes também ser enganado por eles. Comentário: assim, Jesus diz, abre aspas, estou ensinando você como viver nesse mundo, mas reconhecendo que você não é dele. Enquanto você acreditar que é um corpo, precisa se relacionar com os símbolos do mundo. No entanto, na extensão em que você me permitir ser o seu professor, vou ajudá-lo a entender que o que você experiencia não é o que parece. Tudo no sonho é um símbolo, que só tem duas fontes, as mentes errada e certa. Isso é resumido no esclarecimento de termos. Citação: a mente pode estar certa ou errada, dependendo da voz que escuta. A mente certa ouve o Espírito Santo, perdoa o mundo e, através da visão de Cristo, vê o mundo real em seu lugar. A mente errada escuta o ego e dá origem a ilusões, percebendo o pecado e justificando a raiva, vendo a culpa, a doença e a morte como reais. Esclarecimento de termos, capítulo 1. Não representam nada em absoluto, e na tua prática é esse pensamento que te liberará. Tornam-se apenas meios pelos quais podes te comunicar de modo que o mundo possa compreender, mas reconheces que não são a unidade na qual a verdadeira comunicação pode ser achada. Comentário: tudo aqui é uma sombra do pensamento do ego, o qual, sendo uma ilusão, não representa nada. Através desse reconhecimento, podemos ser liberados dos símbolos do mundo. No entanto, tal liberação tem que vir de uma forma que possa ser entendida e aceita. Lembre-se da passagem do texto onde Jesus diz, abre aspas, o valor da expiação não repousa na maneira na qual ela é expressa. Fecha aspas, texto capítulo 2. Para que a expiação seja expressa de forma amorosa, ela precisa vir em símbolos que a pessoa possa entender sem medo. Isso explica por que o curso em milagres vem dentro de uma moldura dualista. Se sua mensagem não fosse expressa em símbolos, nunca seríamos capazes de compreendê-la. Jesus, portanto, exemplifica para nós sua declaração já citada do texto sobre usar a linguagem dualista que podemos entender, na condição separada na qual pensamos existir. Citação: tudo isso, leva em consideração o tempo e o espaço como se fossem distintos. Pois enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só
não tem significado. Está claro que uma mente tão dividida nunca poderia ser o professor de uma unicidade que une todas as coisas dentro de si mesma. E assim, o que está dentro dessa mente e de fato une todas as coisas tem que ser o seu professor. No entanto, ele tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender, na condição na qual ela pensa que está. E ele tem que usar todo o aprendizado para transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és e conduzindo-te para além delas, para a verdade que está além das ilusões. Texto capítulo 25. Comentário. A confusão entre símbolos e fonte é a causa raiz da maioria dos problemas que os estudantes têm com o Um Curso em Milagres. Suas palavras, frases e linguagem simbolizam um amor que não é desse mundo, um amor que é a fonte do curso e a fundação para compreender seu significado. Como professores de Deus, precisamos aprender como usar as palavras e símbolos desse mundo, não porque acreditamos que sejam reais, mas porque eles são formas úteis de refletir o amor não específico de Jesus que vem de fora do sonho. Muitos estudantes e professores do Um Curso em Milagres, infelizmente, ficam presos nos símbolos e os tornam realidade. Não percebendo que qualquer símbolo, frase ou termo dualista no curso não é destinado a ser visto literalmente. Vamos discutir esse ponto crucial novamente na próxima lição. Por agora, leia os comentários familiares de Jesus no Manual para Professores sobre a nova forma de usar as palavras. Citação. Deve, então, o professor de Deus evitar o uso de palavras no seu ensino? Claro que não. Muitos precisam ser alcançados através de palavras, sendo ainda incapazes de ouvir em silêncio. O professor de Deus, porém, tem que aprender a usar as palavras de um novo modo. Gradualmente, ele aprende como deixar que as suas palavras sejam escolhidas para ele, cessando de decidir ele próprio o que vai dizer. O professor de Deus aceita as palavras que lhe são oferecidas e dá conforme recebe. Ele não controla a direção da sua fala. Ele escuta e ouve e fala. Os professores de Deus têm o Verbo de Deus por trás dos seus símbolos. E Ele próprio dá às palavras que eles usam o poder do seu Espírito, elevando-as de símbolos sem significado ao próprio chamado de Deus. Manual dos Professores, capítulo 21. Citação. Assim, precisas de intervalos a cada dia em que o aprendizado do mundo se torne uma fase transitória, uma prisão, da qual sais para a luz do sol e esqueces a escuridão. Comentário. Jesus se refere ao instante santo, no qual nós entendemos que existe algo errado com nossas percepções. Retornando a Jesus em nossas mentes, somos ajudados a perceber que existe outra maneira de olharmos através das lentes do instante santo. Mais especificamente, Jesus fala aqui dos intervalos que essas lições nos pedem para reservar a cada dia, para que possamos passar um pouco de tempo com Ele. Citação. Aqui tu compreendes o Verbo, o nome que Deus te deu,
a única identidade que todas as coisas compartilham, o único reconhecimento do que é verdadeiro. Comentário: o instante santo, o reflexo da unicidade de Deus, é o local exato do Verbo de Deus, o princípio da expiação que afirma que a separação nunca aconteceu. Ele, portanto, corrige todos os pensamentos e percepções do ego, trazendo-os à verdade do nosso estado unitivo. Citação: e então dá um passo atrás para a escuridão, não porque penses que ela seja real, mas apenas para proclamares a sua irrealidade em termos que ainda têm significado para o mundo que a escuridão governa. Comentário: assim, continuamos presentes nesse mundo, como todos os outros, conforme aprendemos na lição 155. Temos o mesmo corpo que os outros, que essencialmente funciona da mesma forma, mas agora serve a um propósito diferente de antes. Não somos impelidos a irmos para um monastério ou convento, ou nos retirarmos para o deserto, pois Jesus quer que pratiquemos um curso em milagres no mundo dos nossos relacionamentos. Assim, ele nos ensina sua visão dividida. Por um lado, focalizada no mundo das especificidades. Por outro, na presença repleta de luz na mente. Ele nos informa do propósito apropriado de tudo aqui, expresso em termos que podemos aceitar e entender. Nosso comportamento parece mundano, pois seu propósito é ser útil. No entanto, nós nos identificamos com as interpretações do mundo. Lembre-se dessa declaração do manual que reflete essa visão dividida. Citação: os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas. Haverá pessoas que parecerão, entre aspas, mais doentes do que outras, e os olhos do corpo registrarão suas aparências mudadas, como antes. Mas a mente curada vai colocá-las todas em uma única categoria. Elas são irreais. Essa é a dádiva do seu professor. A compreensão de que apenas duas categorias têm significado na seleção das mensagens que a mente recebe do que parece ser o mundo do lado de fora. E dessas duas, somente uma é real. Assim como a realidade é totalmente real, independentemente de tamanho, forma, tempo e lugar, pois não podem existir diferenças dentro dela, também assim as ilusões são sem distinções. A resposta única para qualquer tipo de doença é a cura. A resposta única para todas as ilusões é a verdade. Manual dos Professores, capítulo 8. Usa todos os pequenos nomes e símbolos que delineiam o mundo da escuridão, mas não os aceites como tua realidade. Comentário: muitas pessoas acreditam erroneamente que, se praticarem um curso em milagres, não deveriam ser indulgentes com certos comportamentos, tais como guerra, sexo ou casamento, ou se relacionar com certos grupos, tais como advogados ou médicos, porque eles são do ego. Bem verdadeiro, mas tudo é do ego. É o propósito que damos ao que fazemos que é importante. Então, Jesus diz, abre aspas, usa todos os pequenos nomes, fecha aspas, não alguns, todos, que são parte do seu mundo, mas, entre aspas, não os aceites como tua realidade. Em outras palavras, nós não os identificamos como verdade, mas os vemos como oportunidade de reforçar nosso aprendizado e nos ajudar a ensinar os outros. Mais uma vez, é uma questão de propósito. Para que são os símbolos? Citação:
No entanto, a percepção pode servir a outra meta. Ela não está ligada ao especialismo senão pela tua escolha. E te é dado fazer outra escolha e usar a percepção para um propósito diferente. E o que vês servirá bem a esse propósito e te provará a sua realidade. Texto capítulo 24. Citação. O Espírito Santo usa todos eles, mas ele não se esquece de que a criação tem um único nome, um significado e uma única fonte, que unifica todas as coisas em si mesma. Usa todos os nomes que o mundo lhe dá, apenas por conveniência, mas não te esqueças de que eles compartilham o nome de Deus junto contigo. Comentário. Essa última parte da lição se focaliza na ideia de que tudo no mundo é o mesmo, pois tudo compartilha o propósito do ego ou do Espírito Santo. Não existem exceções. De outra forma, estaríamos subscrevendo a primeira lei do caos do ego. Existe uma hierarquia de ilusões. Texto capítulo 23. Mais uma vez, lemos sobre o propósito. Citação. Ilusões servem ao propósito para o qual foram feitas, e de seu propósito derivam qualquer significado que pareçam ter. Deus deu a todas as ilusões que foram feitas outro propósito, que justificaria um milagre, qualquer que seja a forma que tenham tomado. Texto capítulo 26. Citação. Deus não tem nome, e, no entanto, o seu nome torna-se a lição final de que todas as coisas são uma só, e nessa lição todo o aprendizado termina. Comentário. Como discutimos na lição 183, o nome de Deus não é para ser equacionado ao seu nome no céu. Ele não tem nome. Em vez disso, nome de Deus deveria ser considerado como um símbolo da mente certa, que ensina a lição final, de trazer à expiação nossos pensamentos de fragmentação, os nomes sagrados para o ego, de separação, pecado e especialismo. Citação. Todos os nomes são unificados, todo o espaço preenchido com o reflexo da verdade. Comentário. Ainda que nós todos tenhamos nomes nesse mundo, aprendemos que continuamos o mesmo, compartilhando o interesse único de despertar do sonho de ódio e morte do ego. Essa unidade inerente significa que nossos pensamentos de julgamento e ataque são apenas insignificantes tentativas de negar a unidade que compartilhamos como Cristo, assim como seu reflexo de perdão da mente certa. Citação. O nome de Deus é a herança que Ele deu àqueles que escolheram que o ensinamento do mundo tomasse o lugar do céu. Na nossa prática, o nosso propósito é o de deixar que as nossas mentes aceitem o que Deus lhes deu como resposta à lamentável herança que fizeste, como uma homenagem apropriada ao filho que ele ama. Comentário. Ao afirmar que Deus dá uma resposta, Jesus usa um símbolo que não está destinado a ser encarado literalmente. Se Deus realmente desse uma resposta, ele só poderia ter feito isso dentro de uma moldura dualista. Deus deu uma resposta ao seu filho sobre seu problema real. Assim, vemos outro exemplo de como Jesus usa as palavras e símbolos do nosso mundo, mas com um conteúdo diferente. Deus não é uma pessoa e não vê problemas e dá respostas. No entanto, ver Deus dessa forma é um símbolo útil para nós, criancinhas que acreditam que foram abandonadas pela resposta de um pai raivoso diante do seu pecado. A aceitação dessa correção simbólica para nossos problemas ilusórios nos permite, em última instância,
aceitar a verdadeira resposta, a presença eterna do amor de Deus, nossa verdadeira herança como seu amado Filho. Citação: ninguém que busque o significado do nome de Deus pode falhar. A experiência tem que vir para suplementar o verbo. Comentário: aqui, mais uma vez, o que é importante é a experiência. Não o corpo, mas a paz da mente, que é diferente de qualquer coisa que o mundo possa oferecer, como Jesus deixa claro no Manual para Professores. Citação: a paz de Deus, em todos os aspectos, não é absolutamente como nenhuma das experiências anteriores. Não traz consigo nenhuma associação passada. É uma coisa inteiramente nova. Manual dos Professores, capítulo 20. Citação: mas primeiro é preciso que aceites o nome para toda a realidade e reconheças que os muitos nomes que deste aos seus aspectos distorcem o que tu vês, mas de nenhum modo interferem com a verdade. Trazemos um único nome à nossa prática. Usamos um único nome para unificar a nossa vista. Comentário: antes de podermos aceitar a verdade do nome único de Deus e nosso nome como seu único Filho, precisamos primeiro reconhecer nossos equívocos, entrando em contato com as tentativas do ego de fazer indulgências ao nosso especialismo, fazer diferenças na realidade e justificar julgamentos. Só então podemos voltar ao nome de Deus como o símbolo de correção na mente, percebendo finalmente que nossos equívocos não tiveram efeitos. Lembre-se do primeiro princípio dos milagres, a fundação desse processo de cura. Citação: não há ordem de dificuldade em milagres. Um não é mais difícil ou maior do que outro. Eles são todos o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Texto capítulo 1. E embora usemos um nome diferente para cada conscientização de um aspecto do Filho de Deus, compreendemos que eles só têm um nome, o que Deus lhes deu. É esse nome que usamos ao praticarmos. E usando-o, desaparecem todas as tolas separações que nos mantinham cegos. Comentário: nossa prática não consiste de meditar especificamente sobre o nome de Deus, mas de perceber as diferenças que tornamos reais e importantes, e temos usado como uma arma contra Deus e nosso verdadeiro ser. Citação: e nos é dada a força para ver o que está além delas. Agora, a nossa vista é abençoada, com bênçãos que podemos dar como recebemos. Comentário: nossa visão tem sua fonte na presença e amor de Jesus, não na necessidade do ego de separar e provar que está certo. Citação: Pai, o nosso nome é o teu. Nele estamos unidos com todas as coisas vivas e contigo, que és o único Criador. Aquilo que fizemos e chamamos de nomes diferentes não passa de uma sombra que tentamos lançar sobre a tua própria realidade. Comentário: mais uma vez, precisamos estar cientes de como temos usado as diferenças perceptuais como armas contra os outros. Nós não negamos as diferenças que experimentamos ou percebemos, mas apenas que elas fazem diferença. Isso não podemos fazer sem a ajuda que muda nosso propósito da separação para a unidade. E agora, uma das linhas mais importantes no Um Curso em Milagres. Citação: e estamos alegres e gratos, porque estávamos errados. Comentário: você pode dizer se avançou num curso em milagres quando realmente se sente grato
pelo fato de ter estado errado sobre absolutamente tudo. A humildade genuína, a ser discutida novamente na lição 186, desfaz a arrogância de pensar que você sabe o que é melhor para você e para o mundo. Portanto, você quer estar feliz e grato por estar errado. Primeiro, no entanto, esteja ciente de quanto você está infeliz e ingrato e o quanto você fica zangado por Jesus e não você estar certo. É útil saber como é enfurecedor perceber que esse curso é verdadeiro. Cada palavra, simplesmente cada uma das palavras que você pensou, pronunciou ou escreveu, era falsa. Preferes estar certo ou ser feliz? Continua sendo a única questão que precisamos responder. Citação: nós te damos todos os nossos erros, para que possamos ser absolvidos de todos os efeitos que os nossos erros pareciam ter. E aceitamos a verdade que nos dás no lugar de cada um deles. O teu nome é a nossa salvação e libertação daquilo que fizemos. O teu nome nos une na unicidade, que é a nossa herança e a nossa paz. Amém. Comentário. Em resumo, invocar o nome de Deus simboliza invocar a ajuda de Jesus para desfazer nossos equívocos passados em percepção. Isso significa que nós primeiro temos que reconhecê-los como equívocos, o que nos liberta para reclamar nosso nome de direito e nossa herança como o Filho de Deus.